Bom dia, aqui é o Elias novamente e vamos hoje nesse vídeo falar sobre alguns conceitos básicos da sistemática filogenética e também da evolução. É bem básico mesmo e vai ser bem curtinho. Bem, primeiramente, o que seria um grupo monofilético? O grupo monofilético ele engloba um ancestral comum e todos os seus descendentes. Mas como assim? Não entendi. Por exemplo, tem uma determinada espécie, através dos processos de especiação e evolução, que vai dar origem a outras espécies. Essa espécie ancestral e todos os descendentes que advierem dela serão um grupo, e esse grupo será o grupo monofilético. O grupo monofilético ele é o grupo verdadeiro, do qual todos os seres vivos inclusos, eles vão possuir parentesco genético e morfológico. Às vezes morfológico nem tanto, mas o genético é certeza absoluta. Aqui um exemplo do que seria um grupo monofilético, ou no caso vários. Isso aqui tudinho, esse cladograma, mostra os aminiotas, o grupo dos aminiotas. E quem seriam os aminiotas? Seriam todos os organismos terrestres que possuírem a estrutura do ovo amniótico, com vitelo, eh, alantoide, âmnio, o próprio ovo com casca. Mas aí você está pensando, mas aqui no fundão tem mamífero, e mamífero não bota ovo, o que é que você está falando? Gente, não interessa. Por exemplo, o lembra que eu disse que o grupo monofilético é de um ancestral e todos os seus descendentes? Se os descendentes tiverem alterações depois ou perderem determinadas estruturas, ele não vai deixar de fazer parte do grupo, porque ele é originado desse ancestral. Então, é isso que eu estou querendo dizer com um ancestral comum e todos os seus descendentes, todos, sem exceções. Vamos procurar outro exemplo aqui. Grupo Dinossauria. O grupo Dinossauro, ele é monofilético porque ele leva em conta o ancestral de todos os dinossauros e todos os seus descendentes, incluindo as aves, ó. Temos as aves, temos os dinossauros saurísticos e temos os dinossauros ornitísticos, que são aqueles triceratops, os bicos de pato. Todos eles são dinossauros, porque eles descendem de um indivíduo que deu origem ao clado dos dinossauros. Aí temos aqui os pterossauros, eles já não são dinossauros, porque se vocês forem ver aqui, eles não descendem de um ancestral do grupo dos dinossauros. Ele tem outro ancestral comum. Então, eu não posso classificar os pterossauros como dinossauros, assim como eu não posso classificar os crocodilos como dinossauros. Isso, se eu fizesse isso, eu já não teria um grupo monofilético, seria um grupo artificial conhecido como grupo polifilético. Nós vamos falar dele mais para frente. Agora vamos falar sobre os grupos parafiléticos. Os grupos parafiléticos são grupos já artificiais, que não são verdadeiros, do qual um ou mais organismos eles vão compartilhar parentesco morfológico e genético, mas só que eles não vão estar sendo incluídos. É tipo como se eu estivesse excluindo alguém dessa classificação. Ele não vai. Então, se eu excluo alguém, eu não estou incluindo todos os descendentes do ancestral comum. Eu não tenho um grupo monofilético se eu excluo. E esse é um grupo que todo taxonomista e estudioso da evolução vai evitar. Mas os grupos parafiléticos eles são interessantes por razões didáticas, como por exemplo, se você estiver dando aula, é interessante excluir um grupo do outro, porque mesmo que eles façam parte do mesmo grupo, eles podem ser muito diferentes. Então, didaticamente, pode ser interessante, por exemplo, dar aula de um separado do outro.
Vamos mostrar aqui no cladograma. Bem, voltando para o clado dos amniotas, temos aqui o clado dos répteis. O clado dos répteis, ele vai englobar todo esse contorno azul. Mas só que tem um problema nesse cladograma específico que eu englobei. Cadê as aves? As aves, elas vieram de um ancestral dos répteis. Então, por que que ela não tá aí? Ela não tá no grupo dos répteis? Por que que ela está sendo excluída? Vocês já devem ter visto na escola que vocês estudaram aves separadas de répteis. E até se você fizer a graduação de biologia como eu, você vai estudar aves separadas dos répteis. Mas só que isso, na taxonomia, seria um grupo parafilético, um grupo artificial, porque aves, elas são répteis, mas eu estou excluindo ela desse grupo. Por quê? Porque elas são muito diferentes dos répteis que nós conhecemos. Então, ficaria mais didático se a gente eh, falasse separado, se a gente explicasse o grupo dos répteis e o grupo das aves. E realmente funciona melhor para a didática, mas na taxonomia, as aves elas são répteis. Elas vieram de um ancestral réptil, então elas são répteis. Isso não tem qualquer discussão na academia. Aves são répteis, assim como aves são dinossauros. Se o clado répteis ele não ele não tiver incluindo as aves, ele vai ser parafilético. Mas se ele incluir as aves, aí sim, eu vou ter um grupo verdadeiro, um grupo monofilético. E agora para o último grupo, que seria o grupo polifilético. O que seria um grupo polifilético? O grupo polifilético não apresenta um ancestral comum, mas sim dois ou mais ancestrais diferentes não relacionados. Não entendi. O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o parentesco não é necessário. E isso também faz com que os taxonomistas evitem esse grupo. Eu vou explicar melhor aqui no cladograma, para vocês verem bem direitinho. Olha só esse grupo aqui que eu coloquei no contorno em verde. Bem, esse grupo aí que eu eh, circulei em verde, normalmente as pessoas costumam chamar tudo isso de dinossauro. Mas vocês já viram lá no início que isso não está cientificamente e taxonomicamente acurado, né? Porque dinossauria é só os que vieram desse, desse ancestral comum aqui, dinossauria. Então só seriam os dinossauros ornitísticos, bico de pato, os triceratops, anquilossauros, os dinossauros saurísticos, que seriam os carnívoros terópodes, e os saurópodes do pescoção, e também as aves. Só esses seriam dinossauros. Eu não posso falar que é dinossauro um pterossauro, um crocodilo, cobra, lagarto, tuatara, plesiosauro, ictiosauro. Nenhum desses é dinossauro. Não vem do clado dinossauro, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu incluo todos eles como dinossauro, porque é parecido, porque tem uma morfologia semelhante, por causa do nome, eu não estou trabalhando com um grupo monofilético, eu estou trabalhando com um grupo polifilético. O polifilético é o contrário do parafilético, porque enquanto o parafilético exclui o monofilético, o polifilético, perdão, ele vai querer incluir muita gente que se parece. Só pelo fato de ter uma morfologia semelhante, ele vai estar incluindo no grupo. Eh, por exemplo, eu dizer que todos os organismos voadores pertencem ao mesmo grupo, o grupo dos voadores. Aí eu vou estar colocando os pterossauros, as libélulas, as aves e os morcegos. Vocês veem que
nenhum desses organismos está relacionado geneticamente, não está relacionado de forma que eles são do mesmo grupo, eu só coloquei eles lá porque eles parecem, eles voam. Então, não tem nada a ver. É a mesma coisa também de eu colocar tubarões e baleias no mesmo grupo, o grupo dos nadadores. Mas a baleia, ela é um mamífero e tubarão é um peixe. Então, não faz o menor sentido. O grupo polifilético é esse grupo que vai tentar incluir quem é parecido, mas esse parecido não necessariamente precisa ter uma relação de parentesco. Por exemplo, as asas dos pterossauros, elas vão ser diferentes das asas dos morcegos e das aves, mas ele conseguiu desenvolver uma asa que é semelhante e que é útil no ambiente que eles vivem. E a gente vai falar um pouco desse processo nas próximas aulas, mas por enquanto fiquem só com os grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos, que é sucesso.